Senta aí, meu brother. Então, Fios, meu amigo Fios. Nós Fala aí, vamos- Fios, o que você quer saber? Eu tenho um monte de coisa para falar, amém. mas se Amém. conduz aí a nossa... Vamos, vamos falar primeiro sobre o seu pai, depois como você tornou pai, né? E aí alguns irmãos conhecer. Pode ir. Meu nome é Regis, eu sou casado com a Liliane, todos os irmãos aqui conhecem, e eu nasci num lar que estava começando a se converter, né? Meu tio Elton ali, tá ali. Meu tio Elton converteu na Deus é Amor, né, tio? E aí, através dele, toda a família veio ao Senhor. Foi vindo um por um. O tio Elton foi o testemunho da família, né? E foi muito bom. Eu sou filho do Elder Vieira Prestes. Meu pai tem um nome Prestes, né? Mas eu não descobri nenhuma ligação com o comunismo na nossa família, né? Eu acho que eles eram simpatizantes, assim, mas a Comuna Prestes, né? A Coluna Prestes era um pessoal comunista, né? Não tem nada a ver comigo, né? E meu pai se chamava Elder Vieira Prestes, minha mãe Gilca Solange. Eles se conheceram, a minha mãe eu acho que aos 18 anos, meu pai aos 21 anos. Meu pai era um bancário. Meu pai era um bancário, ele trabalhava no banco, na época chamava Bamerindos, e ele era compensador de cheque. Trabalhava na compensação de cheque. Naquela época não tinha computador, não tinha máquina, e ele trabalhava de madrugada, compensando cheques, né? Era um trabalho manual, e devido a ele trabalhar de madrugada, né, na compensação de cheques, ele desenvolveu uma patologia de que ele não conseguia dormir durante o dia, assim, à noite, né? Porque como ele trabalhava a noite toda, o relógio biológico dele acostumou com aquilo. E aí ele saiu do banco Bamerindos e desenvolveu uma série de dificuldades para dormir e procurou ajuda. Naquela época, irmãos, havia uma lei brasileira que foi abolida, né? Vamos Inclusive. falar tudo. Foi 2000, 98, por ali. Sim. Não, isso eu estou falando de 1984, para as pessoas entenderem. Você está fazendo naquela época, para vocês entenderem qual a época. Eu estou falando da época que eu nasci. Então, meu pai era um cara próspero, um cara abençoado, e conheceu minha mãe, né? Mas houve esse problema, né? Essa dificuldade. Talvez meu pai foi o único cara que não seguiu toda o exemplo de fé do meu tio, né? Toda a minha família veio, a minha mãe, as minhas tias, tia Si, tia Sônia, tia Leusa, todo mundo se converteu, todo mundo se rendeu ao Senhor. E meu pai foi um cara, ele era um cara muito subversivo, muito revolucionário, assim, muito cheio de si. Era um cara assim, playboy, ele gostava de moto, gostava de empinar moto, gostava de carros. Andandandã, né, que eles falam. Meu pai era um playboyzão, ele e os irmãos dele. Até hoje os irmãos dele é engraçado, velho, parece um maracujá murcho, assim, mas põe um óculos escuro, uma camiseta assim dobrada. Os irmãos dele são bem assim, invocadinhos, né? Velho já tá com 60, 70. Mas ele era esse cara. E aí, por ele trabalhar de madrugada, ele desenvolveu essa patologia, ele não conseguia dormir. E aí ele procurou a ajuda de vários profissionais, e na época, como eu estava te falando, existe uma lei dos manicômios, certo? Então, essa lei, quando a pessoa tinha esses problemas de dormir, de ansiedade, de depressão, elas eram tratadas como loucos. Não sei se vocês sabem disso. Essa lei foi abolida recentemente, em 1990. Aí desativou aqui o manicômio que a gente tinha, Adalto Botelho, né? Virou ali, bem na Independência ali, virou a Delegacia de Polícia Civil Militar. Então, ele sofreu muito com isso, irmãos. Meu pai sofreu muito. E aí, desde essa época de 1984, quando eu nasci, de 86, ele veio trabalhando. Meu pai era muito trabalhador, ele trabalhava em muitos lugares. Só que como ele ficava muito nervoso por não dormir à noite e precisava fazer uso de remédio controlado, né, remédio de tarja preta, ele foi internado várias vezes, ele chorava porque ele queria melhorar e não conseguia. E a serotonina, né, quando você perde ela, a serotonina é um hormônio que seu estômago produz e a sua cabeça produz.
Quando ela falta, você precisa dela sinteticamente. Então, você precisa tomar um remedinho para repor essa serotonina. Entendeu? E não é uma questão de loucura, é uma questão fisiológica. Mas a sociedade, na época, não entendia. A sociedade não entendia. Então, pensava que ele era um cara doido. A gente está falando de quase 40 anos, né? Então, Isso. não tinha... Ele já era revolucionário, assim, já era aquele Até cara... hoje, o tratamento de depressão é complicado, né? Não, hoje mudou. Hoje é tratado como saúde pública, mas naquela época não. Naquela época era tratado como Doido, loucura. jogava com os doidos e tava todo Era mundo doido, jogava com os doidos. Então, meu pai contava. Ele foi internado numa clínica, tinha um cara lá que ficava fazendo loucuras. Ele contava pra gente, a gente ria, né? Daquilo, tadinho. E ele ficou internado muitas vezes, e aí ele ficava nervoso, aí os caras vinham com injeção e pá! Aquele sossega-leão nele, aí minha mãe ia visitar ele, estava lá assim. Né? Então foi muito triste a vida do meu pai, né? Foi muito triste. Ele trabalhou muito em vários empregos. Meu pai tinha umas 4 carteiras de trabalho, tudo preenchida. Só que preenchida assim com 1, 2 meses. Ele não conseguia ficar no trabalho, ele não conseguia trabalhar porque ele ficava muito nervoso durante o dia, brigava com o chefe, ele já era aquele cara revolucionário e mala, né, digamos assim, playboy e tal. E, não, esse cara aí não me serve não, e saía do trabalho. Então a gente teve muita dificuldade, meu pai em casa. Ele ficava desempregado, ele pegava as coisas de casa, né? Quando ele ficava sem dinheiro, ele pegava as coisas de casa para vender. E não sei se os irmãos são dessa época, mas as coisas antigamente, década de 90, 80, era muito difícil, né? Você conseguia as coisas via consórcio. O telefone, uma linha telefônica, irmãos, custava quase um preço de uma casa. Então, antes de vir a Oi, TIM, Claro, para cá para o Brasil, uma linha telefônica custava uns 50 mil reais. Então, era só quem tinha grana. Aí minha mãe ia lá na Tele Goiás, que era estatal, comprava aquilo parcelado, e comprava uma, 2 linhas e comprava uma casa. Né? Meu pai sempre com esse problema, não conseguia trabalhar, Felipe, e passava 1, 2 meses no serviço e voltava para casa ali com depressão, com ansiedade e tudo. E aí eu vou contar essa parte que você quer. E aí meu pai chegou num limite da depressão, né? Ele chegou no fundo do poço mesmo, porque ele já tomava o remédio dele há muitos anos. Então ele tinha várias, digamos assim, consequências desse uso desse remédio, sabe? E aí o remédio já não fazia mais efeito, ele não conseguia dormir, era um cara extremamente nervoso, era um cara depressivo, uma depressão profunda, não conseguia trabalhar. E aí, em setembro, no final de setembro de 2001, as Torres Gêmeas tinham acabado de cair, né? Meu pai tinha se separado da minha mãe no ano anterior, e ele pegou e nós vendemos a nossa casa, e ele pegou a parte dele, não, eu vou fazer minhas coisas, depressivo, né? Vou fazer minhas coisas, irmãos. Ele pegou a parte dele e foi gastando. Comprou um carro, comprou uma moto, comprou uma bicicleta, começou a andar de táxi e acabou o dia. E a minha mãe pegou e comprou um lote, começou a construir novamente. E assim, ele entrou em uma depressão profunda, porque ele não conseguia se manter como homem, não conseguia manter, né, a sua integridade. Em 2001, uma semana antes, ele foi lá na nossa casa. A gente já morava com a minha avó. A gente voltou para a casa da minha avó. A gente já morava com a minha avó, no fundo, no barracão do fundo. No caso, sua mãe divorciou. Minha mãe divorciou. Vocês foram morar no barracão lá na sua avó. Na minha avó, enquanto a minha mãe construía a casa, porque ela não estava pronta. Porque a minha mãe pegou metade do dinheiro só ali e estava construindo. Tentar construir a casa novamente. Isso. E aí foi morar no barracão. E a gente foi barracão. morar com a minha avó e meu pai foi morar com a mãe dele. Só que ele ficava sempre visitando a gente, porque ele se arrependeu. Ele era um cara depressivo, um cara que tinha problemas, uma depressão fortíssima, né? Uma tristeza profunda. E aí, uma semana antes do dia 4 de outubro, lá para o dia 25 de setembro de 2001, meu pai chegou na nossa casa e ele não podia beber, porque quando ele misturava, ele não bebia, quando ele misturava, ele não bebia, mas ele bebia para provocar a gente, ele bebia assim para chamar a atenção, sabe? Aí ele bebeu muito esse dia e tomou remédio, eu acho, junto, e estava doidão lá assim, no chão de casa, tinha vomitado lá. Ele veio da mãe dele, vomitou lá no chão e ele chorava muito. Ele falava assim: meu filho, eu sou um nada. Eu sou um nada. Minha vida acabou. Eu já tive com um revólver assim, do meu peito e não tive coragem de me matar. Aí eu peguei, olhei aquilo assim e falei: pai, calma. Vamos orar aqui, a gente aceita o senhor do jeito que o senhor é. O senhor não precisa trabalhar, o senhor não precisa se preocupar, o senhor é o meu pai. Então,
Uma semana antes eu falei, pai, fica aqui com a gente, fica quietinho aqui, minha mãe faz uma comidinha para você, você fica quietinho, não se preocupe com o que você fez, não se preocupe, não se preocupe com nada. E tive essa conversa com meu pai, eu orei com ele, e ele, cara, eu não sou nada, me pediu desculpa. E uma semana depois, assim, uns 2 dias depois ele foi embora, né? E aí, irmãos, meu pai voltou uma semana depois e já com uma depressão profunda, escreveu uma carta. E eu estava trabalhando, eu trabalhava com meu tio, né? Eu tinha 17 anos, a Harriet tinha 12 anos. Trabalhava com meu tio e a gente estava no trabalho e meu pai voltou na casa lá da minha mãe estava lá, minha avó estava lá, minha avó, mãe do meu tio Elton. Ele deixou uma carta escrevendo assim, olha, eu não li essa carta, mas eu vou prejudicar a família, eu sou depressivo mesmo e tudo, e vocês vão ver o que vai acontecer, pá. Irmãos, e a história é que meu pai, ele assassinou minha avó, ele deu 2 tiros na minha avó era velhinha, minha avó estava orando, perto do portão. Minha avó estava orando, porque ele entrou armado na casa, eu não estava lá, minha mãe me contando, ele entrou armado, ficou apontando a arma para minha mãe, e minha mãe preocupada com aquilo, e a minha avó estava orando perto do portão, aí ele foi lá na minha avó, a minha mãe correu de medo, ele foi lá na minha avó, deu 2 tiros na minha avó, correu para o quarto e deu um tiro aqui, na cabeça. Irmãos, eu perdi minha avó e meu pai no mesmo dia. Para nós, assim, foi um susto, uma situação muito difícil, né? Uma situação triste, foi terrível, né? Mas Deus nos consolou. Graças a Deus, nós tínhamos muitos amigos na igreja, Deus nos consolou. E, assim, eu quero que você me fale o que você quer saber. Essa é a minha história. De lá para cá, eu venho servindo ao Senhor, na igreja. Isso, porque assim, o Reginho, ele veio desse sofrimento, né? Que geralmente no pai, onde a gente tem ali a orientação, o que fazer nos momentos difíceis, pedir ajuda. Então, é no pai que a gente encontra isso, né? É isso mesmo. E aí sua mãe já tinha separado, já estava morando no barracão, já estava sem casa. Você e sua irmã, adolescente, né? 17, 12 anos. E aí você meio que virou um homem assim da casa, né? E depois você teve que seguir passando por tudo isso, né? Passar por tudo você isso. teve também que se tornar pai, né? É verdade. Então, aonde que você encontrou força? Aonde que você fez esse caminho, né? Agora começa a pregação. Eu não encontrei força, irmãos. Eu não encontrei força porque eu não entendia. Toda vez que você é abandonado ou acontece uma coisa dessa, o choque é tão grande que você fica perdido. E aí você quer imitar todo mundo, você quer fazer um arremedo de todo mundo. Então, eu tive vários homens na minha vida, meu tio, Rony, seu pai, Reuel, Pastor Juninho, Júlio, né? Pastor Júlio, né? Luiz, Juninho, que foram me ajudando. Mas eu queria, irmãos, trazer uma palavra para vocês, o seguinte. Eu queria que você entendesse como que funciona o Evangelho. E eu entendi isso há pouco tempo. A plenitude disso eu entendi há pouco tempo, sobre paternidade. Nós estamos falando sobre paternidade. E todo mundo pensa que o resumo do Evangelho é a obra de Cristo na cruz. Cristo morreu na cruz. E aí todo mundo quer acreditar em Cristo para que a gente tenha vida eterna. Isso está correto. Isso é realmente... Mas isso é a parte visível de um plano. É a parte visível de um plano, de um grande plano. E tem muita gente, Felipe, que não compreendeu isso. Tem muita gente que não compreendeu isso. Jesus veio, morreu na cruz, mas isso é uma parte de um todo, de um sistema, de uma mente, de um propósito. E sabe qual que é essa mente, Felipe? Essa mente é que na eternidade, Deus, Jesus e o Espírito Santo quis ter uma família. Então, se você fala assim, eu nunca vi Deus na minha vida, nunca vi Deus. Irmão, você já viu. Deus é uma família, a imagem de uma família. E Deus também tinha uma vontade. Ele em reunião lá com a família dele, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele faz meio que uma figura da mãe, que alimenta, que nutre, que dá
subsídio, né, que dá suporte. Naquela família ali, Deus, Pai, Espírito Santo, eles falaram, bora ter um filho, bora ter uma família, bora ser pai, né? Vamos criar aí alguém para estar com a gente, bora ter filho. E aí, a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem significa o seguinte, que você é parecido com Deus, Deus é parecido com você, fisicamente. Deus é parecido com você. E também a sua semelhança, porque você é filho dele de mesma natureza, de mesmo propósito. Nós somos filhos de Deus, com o mesmo propósito que Deus tem. Nós fomos criados por Deus. Deus soprou na narina do homem um fôlego de vida. Então, sabe de onde você veio, irmãos? Sabe de onde você veio? De Deus. A Bíblia fala em Salmos que você foi formado antes da fundação do mundo, quando você ainda era uma substância informe. Você nem era conhecido. Deus te conheceu. Essa semana eu vi o Micael indo comprar uma roupinha para o filho dele. Cadê o Micael? Filha, né? Vai ser pai agora? Para a filhinha dele. Eu vi lá no seu story. E aí, irmãos, o Micael já ama a filha dele antes de conhecê-la, não é? Não é? Ele já chega lá, nunca comprou roupinha. Já tem nome, já tem quarto. Já tem nome, ele já quer uma roupinha assim que vai ficar bonitinha, já imagina a carinha, não é? A mesma coisa Deus. Deus imaginou essa carinha, te fez antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Então, o que você precisa entender é que Deus tem uma família e que Deus tem um plano. O que é um plano? Um plano de ter filhos. Então, o que aconteceu com a queda do homem? O que aconteceu com a queda do homem lá no Éden? O pecado, irmão, nada mais é do que a relação de um filho quebrada com o seu pai. A relação de um filho que Deus criou quebrada com o seu pai. Então, naquele momento, e a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva, quando essa relação foi quebrada, é que eles se tornaram escravos, órfãos. Então, eu vou explicar para vocês agora a mentalidade de uma criança órfã, que foi o que eu senti quando meu pai faleceu. O que é uma criança órfã? Você vai no orfanato, fios, aí lá tem aquele menininho, né? Aquele menininho não tem nome. Como é que ele chama? Deram um nome para ele lá no orfanato. Como é que ele chama? Joãozinho. Aquele menino não tem destino, porque ele não tem pai, ele não tem quem diz para ele o que fazer. Ele não tem referência. Não tem referência nenhuma de família. Não tem quem diz para ele o que fazer. E aquele menino tem uma mentalidade de escravo, de servo, onde ele faz tudo para merecer. Então, no orfanato, a freira, né? Digamos, o orfanato, a pessoa que cuida, você se comporta direitinho, senão não vai vir ninguém aqui para te adotar. E aquele menino, a única referência que ele tem é que ele precisa fazer alguma coisa para merecer. Inclusive, quando algum casal adota aquela criança, lá no orfanato, quando chega um casal, eles ficam tudo comportadinho. Eles ficam tudo quietinho assim. Então, essa é a mentalidade de um órfão, tá? Ele fica tudo quietinho, se comporta bem, né? Aí o casal conhece ele, nossa, que criança doce, maravilhosa. A hora que ele leva para casa, irmão, a criança se revela. Porque ela aprendeu a se comportar de uma maneira. Ela aprendeu a se comportar. Ela não aprendeu a relação, né? Não aprendeu. Você vai acordar na casa do seu pai vai chegar, meu filho, bom dia. Né? Lá na creche é o seguinte, você tem hora, você vai acordar, você vai escovar o dente, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai deitar e vai dormir. Ele sabe uma rotina, ele não tem uma vida, né? Ele não tem destino, ele não tem nome. Então, essa criança vai para a casa dos pais adotivos e começa a dar problema. Eles têm que procurar um psicólogo, porque a criança se revela lá, se revela revoltada, se revela, né? Porque o comportamento ele não dura muito tempo, né? Então, essa mentalidade de um órfão, uma mentalidade de uma criança que vê a vida numa relação de troca, numa relação de causa e efeito, numa relação de comportamento. Eu tenho que me comportar bem para que a pessoa me ame. E, na verdade, a mentalidade do pai, da família, é que independente do que você faça, não é, Micael?
Você já ama. Você ama antes de ver a carinha dele. Então Deus te amou. Entenda isso. Comece a se relacionar com Cristo, com essa família, com a família de Deus, como filho. Você é filho de Deus. E você não é, um órfão. O filho, ele não precisa pedir para entrar em casa. Não precisa pedir. Ele não precisa pedir comida. Ele não precisa, né? O filho é aquele que entende que ele tem um pai e a mãe. Tem um pai. Então, o que acontece? A primeira relação quebrada na história do universo foi a de Lúcifer com Deus. Porque Lúcifer, ele era o líder dos anjos. Ele era o melhor dos anjos. Mas ele não sentava no trono, porque ele não era filho. E Jesus não era o melhor, no sentido de exercer, mas Jesus sentava, porque o filho, ele não tem que pedir permissão. Né? Então, o que o Regina está querendo dizer é assim, se você entender que você é filho de Deus, você não precisa pedir as coisas para Deus no sentido de que ele é seu Senhor. Deus não é seu Senhor, ele é seu pai. Então, em Efésios, lá, Paulo vem falar, né? Ele te abençoou com todas as sortes de bênção. Amém. Todas as sortes de bênção. Tudo aquilo que ele é. E te fez assentar ao lado dele nas regiões celestiais, no trono. Quando Jesus foi lá e morreu por nós, ele nos resgatou das trevas e nos fez assentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais ao lado dele. Então, hoje, eu e você, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós estamos sentados no trono de Deus, do Criador do universo. Isso mesmo. E às vezes nós estamos lá com a cabeça do filho pródigo. Né? Você tem, mas eu não uso, eu não posso usar, eu quero a minha parte. Você se vê como servo. Isso. E você precisa entender essa relação. Isso. Eu queria pedir para o Leandro. Leandro, abre para a gente Romanos 8, 14. Vamos ler. Vamos ler para a gente entender isso, para a gente passar a ver o Evangelho, a vida cristã dessa maneira. Não é só Cristo. Irmão, Cristo não agiu sozinho. Cristo não resolveu fazer assim, vou lá. E aí você acredita em Cristo, porque agora, se você fizer se comportar de maneira errada, se comportar mal, você vai perder sua salvação, você não vai mais para o céu. Não, meu irmão. Você foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus sonhou com você antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que você é geração eleita, povo, sacerdócio escolhido. Amém? Então você é filho. Não há nada que você possa fazer que pode te separar do amor de Deus. Porque Deus te amou primeiro. Você é da família. É igual, eu tenho 3 filhos, né? O que o Abner vai fazer para deixar de ser meu filho? Nada. Então, a partir do momento que você é filho de Deus, não há mais nada que você faça que te afaste de Deus. Por isso que nós vamos ler. Vamos ler. Vamos lá. Ó. Então, a partir de hoje, você não vai ler a Bíblia na perspectiva de um órfão. Você vai ler a Bíblia na perspectiva de um filho que já foi amado, que já foi justificado. Jesus veio e reconciliou a igreja, os seus filhos com ele. Nós vamos ler 2 coisas que vocês vão entender. Então, irmãos, depois que você entende isso, a Bíblia, você surfa na Bíblia. A Bíblia parece ser você entende tudo. Vamos ler lá. Ó, Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Próximo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai significa pai. Abba, em hebraico, significa pai. E pai significa pai. Então é papai. Sabe aquela mágica daquele papaizinho, né? É como se fosse um carinhoso, é um jeito carinhoso de chamar, né? Isso. Sabe como que Deus te vê? Como filho adotivo, aquele que te adotou, carinhoso. E você também precisa ver o seu pai como seu papaizinho. Você é da família, meu irmão. Você é da família de Deus. Deus criou ele, a sua imagem e a semelhança. Você é parecido com ele, você tem a mesma natureza que ele. Amém? Próximo. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, filhos, o que acontece? Por que acontece uma coisa dessa na família das pessoas, na minha família? Por que acontece coisas assim? E vocês estão vendo no mundo, o que está acontecendo no mundo? As famílias estão sendo destruídas, os filhos estão sendo abandonados. Isso. Não tem mais referência, não tem mais, porque o pai abandona o filho. O pai é apenas
reprodutor, né? Não tem uma palavra. E aí eu queria pedir para abrir em Êxodo 20. Leandro, põe para nós. Êxodo 20, capítulo 5. Vamos ler juntos. Por que que isso aconteceu na minha família? Por que que isso aconteceu com meu pai? Eu vou te responder agora. Não te prostrarás diante deles. Pode voltar no 4. Ó, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Não faça uma imagem de si mesmo, uma adoração de si mesmo, uma imagem, e nem adore qualquer tipo de imagens de deuses na terra, nem debaixo da terra. Próximo. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Próximo. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e me obedecem os meus mandamentos. Deus é zeloso. Zeloso com quem? Com a sua família. Só para você ter uma noção quanto Deus é zeloso, está aqui o irmão Hélio. Pensei nesse exemplo semana inteira. O irmão Hélio tem uma oficina não, né? Centro de estética automotiva. Irmãos, lá ele cuida de Ferrari, Lamborghini Urus, né? Aventator. Irmão, você deixa o carro lá e um risquinho assim, ó. Ele identifica, arruma e o negócio fica perfeito. Então, o irmão Hélio, ele gosta muito de carros. Ele é zeloso ao extremo. Você chega lá, falta pouco um tapete, um algodãozinho no pneu do carro, assim, tal. Pra você ter uma noção do zelo lá, quem te atende lá é a irmã Bruna. Você tem uma noção do refinamento daquela oficina. Bom demais. Pensei nisso. Então é um cara que ama, né, o carro esportivo, tem paixão pelo carro esportivo. Então Deus, a mesma coisa com a sua família. Sabe por que Deus é zeloso com a sua família? Porque é a família dele. São os filhos dele. Então, aquele que não obedece, não é que Deus é mau, meu irmão. É que aquele que não obedece, há uma relação quebrada. Você entende, filhos? Há uma orfandade. A criança passa a ser órfã de pai, ela passa a ser desgovernada, desorientada. E agora a sua relação com Deus é de troca. Essa semana eu vi o Nando Reis falando um negócio. Ele falou o seguinte, falou assim, olha, esse negócio de Jesus, esses bolsonaristas aí falando um monte de coisa lá. Esse povo não conhece a Deus é nada. Eu estou mais perto de Jesus do que eles, porque eu tenho empatia com as pessoas, eu tenho empatia com as minorias, eu tenho empatia, então eu estou mais perto. Então ele xingou assim, isso, a família, esse negócio de família. Aí eu peguei, o cara mandou a família. Mas, cara, a família é o desenho de Deus. Como é que o cara fala que está perto de Deus, mas odeia a família? Entende? A família é o desenho de Deus. É tanto que Deus era família que ele fez a gente igual a ele, a imagem e semelhança. Ele fez o que ele é. Então você, meu irmão, tem a mesma natureza de Cristo. E aí, quando você passa a entender isso, você passa a entender tudo. Você passa a entender quando você lê João, Cristo fala o tempo todo o seguinte, eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vou para o Pai. Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Amém? Então, eu vou para o meu Pai. Na oração de João 17, ele fala o seguinte, ele fala assim, Senhor, eu estou aqui, a oração de João 17 é a filosofia do Evangelho. É a filosofia, é o desenho do Evangelho. Como é que você vê a oração de João 17? Jesus diz o seguinte, Pai, obrigado pela glória que o Senhor me deu. Eu fiz tudo aquilo que o Senhor me disse para fazer. Jesus falando. Fiz tudo aquilo que o Senhor me disse para fazer. E eu guardei os filhos que o Senhor me deu, guardei eles com tanto amor e carinho, para que nenhum se perdesse. E eu te peço que o Senhor guarde eles também do mundo, para que os filhos que virão também sejam guardados. Amém, irmãos? Então nós somos uma família, nós pertencemos a Cristo. A Bíblia fala que Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Amém?
Nós somos uma família que é a imagem, a semelhança de Deus, tem a essência de Deus. Entendeu? Então, o que acontece, então, quando uma pessoa se converte? Uma pessoa se converte, ela estava morta nos delitos e pecados. Mas aí ele era um filho que estava sem entender. Ele era um filho órfão. E aí não tem problema nenhum, irmãos, em ser órfão. Não tem problema nenhum, porque essa é a condição do homem. Fala, nós somos filhos por adoção. Né? Por adoção. Essa é a condição do homem. É imaturo, é desgovernado. Né? O mundo está desgovernado. Porque mesmo que você tenha um filho natural, você tem que adotá-lo. Muitas pessoas abandonam o filho. O filho é natural, o filho é dele, o pai ou a própria mãe abandona ela. Né? Então, não é só gerar o filho, você tem que adotar. Esse é meu filho, vou ter que criá-lo, né? Eu vou ter que ter. Então, qual que é a diferença, às vezes, de um cristão que adota, de uma pessoa que não adota, de uma pessoa que adota numa condição natural, digamos assim, um casal totalmente desconectado. Aquilo é um comportamento que a pessoa está tentando se comportar bem, tentando se parecer com Jesus. Eu vou te falar, sabe como que é isso, irmão? Sabe como que é tentar se parecer com Jesus e não ser da família? Eu vou te contar como que é. Você já foi na rodinha de piada? Seus amigos estão lá contando piada, só que você não ouviu a piada. Você não ouviu. Aí todo mundo começa a rir, você também você ri junto. Mas você não entendeu a piada. Entendeu? Sabe como que é isso? Sabe como que é você imitar Cristo sem se sentir parte da família? É você chegar numa empresa, Felipe, e aí você faz parte da empresa. Você crê em Jesus, você faz parte da empresa, igual o Nando Reis lá. Não, eu sou mais parecido com Jesus, mas que se foda-se a família. Mas aí, o cara, é a mesma coisa do cara fazer parte da empresa, Fios, e não poder fazer parte da reunião da diretoria. Não saber o que acontece na empresa. Ele faz parte, mas ele tem uma mentalidade de órfão. Ele tem uma mentalidade de causa e efeito, de troca. Eu tenho que me comportar bem, eu tenho que fazer tudo corretamente, porque senão eu perco a salvação. Se eu fizer algo... Jesus, irmão, não é um Buda, não é um, sei lá, um Maomé, algo do tipo, que você tem que fazer tudo corretamente para você obter a sua salvação, porque senão você perde ela. Entendeu? Não, meu irmão, você já foi salvo. Deus quer te devolver. Jesus veio para nos reconciliar com Deus, nos justificar e nos reconciliar com Deus. Então, Jesus veio para te devolver a sua identidade, o seu nome. Ele te deu um nome. Amém? Ele te deu direção, ele te deu um propósito. Ele te deu um nome. E eu vou explicar o propósito daqui a pouco. Então, é a mesma coisa. O cara que fala de Jesus sem ser da família, sem entender esse contexto todo, sabe? A morte foi uma parte visível do plano de Deus, de ser uma família. Então, é a mesma coisa, filhos, do cara ir numa festa e não participar ir no navio e não participar do banquete, né? Ficar lá comendo. Né? Então, o que acontece, irmãos? Ser órfão é a condição que Deus nos encontrou. Nós fomos adotados. Nós estávamos mortos no nosso pecado, delito do pecado, nós fomos adotados. Mas agora, o que Deus quer fazer de nós, filho? Deus quer fazer de nós pais. Deus quer fazer de nós maduros. Né? Nesse sentido, você passou por isso e aí você viveu a paternidade. Né? Vivi a paternidade. E como é que foi você? Porque eu lembro quando você teve a primeira filha, sim, a Lara. Eu lembro, nós éramos amigos, né? Então, assim, foi tenso, né? Assim, para você foi um choque, mas como é que foi viver isso e passar por isso? Foi a mesma coisa do Micael. Eu me apaixonei. Me apaixonei pela minha filha. E eu confesso para os irmãos, irmãos, eu não tinha essa visão geral, ampla do Evangelho. E às vezes a gente fica com medo, né? Um monte de medo. Você começa a entender mais o amor de Deus. Começa a entender mais o amor de Deus. E aí, olha só. Então, Deus quer nos tornar pais. Então, Deus quer trazer a gente de órfão. Amém? Todos estão comigo aqui? Entendendo? Então, você era órfão, você não tinha nome, você não tinha sobrenome, você não sabia o que você ia fazer amanhã. Um órfão não sabe o que vai fazer amanhã. Você não sabia quem te amava, quem não te amava, e você fazia tudo para receber as coisas em troca. Agora você é filho, você se assenta à mesa, amém? E agora Deus quer te transformar em pai. E eu estou falando isso para homem e mulher. Pai no sentido de ser maduro na fé, maduro. Então Deus vai fazer um caminho com você, o caminho de Salmo 23. O que é o caminho do Salmo 23? Quando você é criança, você deita e dorme em cima da comida.
Neném é assim, deita e dorme em cima do peito ali. Né? Mama, dorme, deita. Bom demais, né, filho? Bom demais, você tá ali e é só chorar um pouquinho, você já tá mamando, comendo, né? Então, o papo de menino, sabe o que é papo de menino? Conforto e prazer. Conforto do peito e prazer de mamar, e encher a barriguinha. Mas aí Deus, que é pai, ele vai pegando você e vai te fazendo um caminho com você. Aprendendo a andar, aprendendo a Aprendendo a falar. andar. Aí Deus é pai, ele vai te ensinar a andar. Aí começa a vir as dificuldades, começa a vir Aí você vê que a vida não é só conforto. Não é só conforto. Aí vem as dificuldades, e Deus te mostra que agora você tem que andar, Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. E você está se tornando um pai. Você está começando a amadurecer. Então, e aí Deus prepara para você uma mesa diante dos seus inimigos e unge sua cabeça com óleo, né? Então, meus irmãos, ser pai é você crescer em maturidade. Eu cresci muito com maturidade, ter meus filhos e a minha filha, né? Ser pai é você crescer em maturidade, principalmente, escuta isso, quem é pai aqui, principalmente, mostrar quem Deus é para os seus filhos. Que filhos, irmão? Os filhos da carne, e dar testemunho para os filhos que ainda vão vir. Você continuar lendo Romanos 8, vai vir lá um versículo dizendo o seguinte, ó, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que se tornaram pais e aqueles que agora demonstram a sua fé. Isso é tão sério que em Êxodo, quando Deus falou assim, eu vou libertar o povo de Israel, vou libertar o povo e vou dar para eles uma mentalidade de gente livre. Sabe o que Deus fez? Sabe como é que você liberta o povo? Deus pegou uma família, falou assim, cada família de Israel vai reunir e o pai da família vai pegar um cordeiro, vai sacrificar esse cordeiro. E se o pai for rico, se o pai for ter uma grana, aí você chama os amigos, chama os irmãos, ou seja, os filhos que ainda virão, os filhos que ainda vão ser seus, os filhos da fé, os filhos, né? E aí você pega esses filhos, aí você demonstra a sua fé. Mostra para ele a sua fé. Faz um sacrifício na frente deles. Na frente dos seus filhos. E demonstra a sua fé para os seus filhos carnais e os seus filhos espirituais. Mostra para ele quem é o seu Deus. E aí, irmão, aí sabe o que Deus diz? Quem não fizer isso, perde um filho hoje. Perde o primogênito. Você entende? Então o que está acontecendo hoje? Sabe por que muitos filhos... está acontecendo? Muitas famílias estão destruídas. Muita família não tem mais conexão. Os filhos escolheram outras ideologias, né? Quando a gente se torna pai, a gente começa a entender como Deus trata a gente. Então, por exemplo, eu tenho filhos de 10, 5 e quase 2 anos. E tem mais uns filhos que eu te falei semana passada. Quantos que é? 250. Ele trabalha com caminhão, ele tem 250 filhos. É os caminhoneiros dele. Vai lá, turminha boa que a gente trabalha. É muita gente que a gente acessa e faz. E você tem que ser exemplo em tudo nisso, né? Mas eu vejo assim, ó. Por exemplo, os meus filhos, eles têm tudo que eu tenho. Eles têm tudo que eu tenho, mas não usufruem de tudo que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um carro. Eles não podem usar o carro. Por quê? Porque eles não têm idade. Eles têm que aprender, eles têm que crescer. E Deus é da mesma forma. Deus te deu todas as bênçãos existentes na terra, no universo, nos céus e nos mares. Mas você só vai acessar essas coisas a partir do momento que você começar a aprender a usá-las. Então porque só quem é filho vai entender isso. Primeiro você vai entender que é seu. Porque Deus te deu por amor, por bondade, porque você é filho do dono do universo. Então a partir do momento que você entende isso, beleza. Aí no começo Deus te cura, Deus fala com você, você aceita Cristo, Deus entra na sua vida, você começa a transformar, é como se fosse ali amamentar. Mas aí você precisa começar a aprender a andar, você precisa aprender a escrever, a falar, a dialogar, a trabalhar, né? E os filhos, geralmente, eles começam a ser conhecidos pelos pais. Então, quando Jesus começou a pregar, e os caras olhou Jesus pregando, falou, mas aquele ali não é o filho do José? Por quê?
era o filho do carpinteiro. Porque ele era conhecido pelo pai, pela família. Então você vê uma criança, entra uma criança ali, uai, quem é esse menino? É o filho, você não sabe o seu nome, mas é o filho do fulano, é o filho do Regis, é o filho do João, é o filho da Maria. Até pouco tempo, Fios, as famílias, até pouco tempo, o cara, você ia no interior, o cara não falava, eu sou o Regis, eu sou dos Oliveira. Isso, você tinha o nome da família, né? Tinha um sobrenome, tinha um como se fosse nome. uma identidade. Tinha uma identidade, tinha um propósito. A família era a família do café, a família era a família da soja. Né? A gente está falando hoje de paternidade e vamos falar mais algumas coisas, mas o que eu quero que vocês comecem a entender é isso. Você precisa entender a paternidade de Deus no sentido daquilo que tudo que Deus tem para você, você vai acessar à medida que você amadurecer. E como é que você amadurece em Deus? Tudo aquilo que a Bíblia fala, né? Em amar os próximos, em amar a Deus acima de todas as coisas, em ter família, em amar aquilo que é a criação, aquilo que Deus fez, e estar em irmãos, estar em comunhão. Então, à medida que você vai aprendendo, Jesus falava numa parábola que não se dá pérola aos porcos. Né? O que Jesus está querendo ensinar? Ele não vai pegar algo que para ele tem valor e dar para alguém que não tem. Então, se você pegar uma nota de R$100 e dar para um nenenzinho igual que está ali no colo da Dayana, ele vai olhar aquilo lá, no máximo ele vai fazer comer e jogar fora. Ele não entende o valor que aquilo tem. E é a mesma coisa Deus. Então, Deus não vai te dar coisas que você não entenda o valor. Então, assim, a forma como você está aqui na igreja, faz as coisas da igreja, participa na sua casa, você respeita seu pai, você respeita sua mãe. Então, chega um momento na vida que o pai ele precisa sentir confiança em passar algo para o filho. Enquanto ele não sentir essa confiança, cara, eu vou dar isso, será que ele vai ter condição? Será que ele vai entender? Não, eu vou ter que ensinar mais algumas coisas, porque ele vai precisar aprender mais um pouco. Então, se você quer acelerar os processos de Deus, entenda que você é filho. E entenda que você precisa crescer em Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida. Nós já está com o tempo já indo, Regina. Então vamos. Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir aqui. Então, meus irmãos, você saiu da condição de órfão, passou a ser filho. Amém? Órfão não tem direção, não tem nome, não tem. Deus te criou antes da fundação do mundo. Então agora você é filho, você foi adotado. E agora Deus quer te fazer um pai. Irmãos, e a gente precisa ser pai antes de conhecer os filhos. Sabe quem foi pai antes de conhecer o filho? José. Deus chegou para ele, seguinte, você vai se unir com Maria, e aí vai nascer um menino, assim, José amou Jesus antes de conhecê-lo. E aí José era um cara tão responsável com Jesus, que aos 13 anos, Jesus já ensinava no templo. Isso é uma cultura judaica, Jesus já ensinava no templo. Então, José cumpriu a sua vocação de mostrar quem Deus era para Jesus, mostrar a sua fé. Irmãos, não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Meu pai cometeu. Não quebre um princípio. Não quebre valores. Porque sabe o que vai acontecer? Se você quebrar, não é você que vai sofrer. Não é você. O Rony, ele é psicólogo. Muitos casais procuram ele quando está separando. E aí o casal chega lá na consulta e fala assim, tá difícil demais, tá? Nossa, não sei o quê, minha vida, assim, e muitos chegam assim numa soberba, né? Finalmente estou me separando dessa pessoa e tal, com um filho, sabe? Tem filho no meio. E aí, irmão, você olha assim para aquele casal, você fala assim, para você, meus irmãos, a coisa tá legal demais, sabe? Porque seu papo, sabe o que é seu papo? Seu papo é conforto e prazer. Papo de menino é conforto e prazer. Mas papo de pai é sacrifício, entrega, amor. Amém? Então, quem vai sofrer nessa relação não é você. Quando você quebra um princípio, o que Êxodo falou lá? Êxodo 5. Êxodo fala o seguinte, aquele que faz para si ídolos, começa a adorar ídolos, eu vou castigar os seus filhos por 3 ou 4 gerações. Então, meus irmãos, quando você não passa a sua fé para o seu filho, quando você não mostra a sua fé para o seu filho, eu passei a admirar você, viu, Bruno? Você, sua casa, seu pai, porque vocês são uma família de pastores, de líderes, de obreiros. Passei a admirar demais você depois que eu tive esse entendimento. Uma família operosa na obra, uma família que ensina os seus filhos, a Grazi, ensina o Isaac, ensina, né, os meninos a adorar, a estar na obra. Passei a admirar vocês, viu?
porque isso é primordial. A Bíblia diz que Deus tem bênçãos de mil gerações. A maldição fala de 4, mas De a bênção 4. fala de 1000, né? Então, assim, Então, o que eu estou querendo dizer é isso, meus irmãos, é que você seja o sacerdote da sua casa. Faça sacrifícios na sua casa. Deixe o seu filho te ver orar. Ensina a palavra para o seu filho, sabe? Porque se você não fizer isso, se você ficar conversando de dinheiro, de prazer, de conforto com ele, a hora que você não fizer sacrifício, a hora que você for no quarto, ele está lá no quarto, no computador, vendo como é que faz uma cirurgia de mudança de sexo. Como é que ele faz para fazer parte das minorias. Como é que ele faz parte de quem não conhece a Deus, de quem não conhece a graça de Deus. Amém? Então, eu queria deixar com vocês, um exercício com vocês. Leia Romanos 1, hoje, lá na sua casa, para você ver o que acontece com alguém que quebra esse princípio de não oferecer sacrifício no seu lar.